Você já sentiu um vazio que não explica, como se algo maior estivesse lutando pela sua alma? Vivemos em um mundo que não é apenas físico, mas também espiritual. Há mais coisas acontecendo ao nosso redor do que os olhos podem ver. A batalha pela sua alma é real e está acontecendo agora mesmo. Enquanto seguimos com nossas vidas diárias, trabalhando, comendo, passando tempo com a família, há uma guerra sendo travada no reino invisível. A Bíblia deixa claro que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas, conforme está escrito em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Podemos não ver sempre, mas estamos cercados por forças espirituais, tanto boas quanto más, que influenciam tudo o que fazemos. Antes de mergulharmos, deixe um nos comentários se você ama conteúdos que mexem com a alma. Curta, se inscreva e não pule o final. Tem uma surpresa épica esperando por você. Agora, você pode estar se perguntando: como reconheço essa batalha espiritual? Essa é uma boa pergunta, porque se não conhecermos os sinais, podemos ser facilmente enganados. O inimigo é astuto e está agindo não apenas no mundo em geral, mas às vezes até na vida das pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus nos adverte a sermos vigilantes, a permanecermos atentos e a reconhecermos as táticas do inimigo. Permita-me dizer, o objetivo de Satanás é claro. Ele quer roubar sua paz, matar sua alegria e destruir seu relacionamento com Deus. Mas aqui está a boa notícia. Jesus já venceu a vitória. Somos mais que vencedores por meio de Cristo, conforme Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, enquanto caminhamos por este mundo, é importante entender que há sinais claros, que podem nos ajudar a discernir quando o mal está agindo na vida de alguém. Hoje, vamos analisar 6 sinais que podem indicar algo muito mais profundo do que apenas fraqueza humana ou erro. Precisamos estar atentos a esses sinais, porque os riscos são muito altos. Nossa saúde espiritual, nossas famílias e até nossas comunidades são afetadas. Há um velho ditado que diz: o diabo é um mestre. O diabo é um mestre do disfarce. E não se engane, ele aperfeiçoou a arte da decepção. O objetivo dele é simples: afastá-lo da verdade e levá-lo às trevas. A decepção é uma das armas mais perigosas no arsenal do inimigo. É sutil, é sorrateira, não é sempre óbvia, mas quando entra na vida de alguém, cria raízes profundas no coração. Veja, o diabo não aparece com um forcado e chifres, não. Ele se apresenta como um anjo de luz, sussurrando mentiras que parecem certas, que soam bem e, a princípio, podem até parecer verdadeiras. A Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É assim que a decepção funciona. Ela não vem com um sinal de alerta. Ela se infiltra despercebida, distorcendo a verdade apenas o suficiente para nos desviar. E aqueles que estão sob a influência de forças demoníacas são frequentemente os que falam meias-verdades, distorcem a realidade e tentam manipular as mentes dos outros. Esses indivíduos, veja, têm uma maneira de distorcer as palavras. Eles podem pegar algo puro, algo santo, e distorcê-lo apenas o suficiente para que se torne algo perigoso. Suas palavras não carregam o peso da verdade, elas carregam o peso da manipulação. O que pode começar como uma conversa inocente pode rapidamente se transformar em uma batalha pela sua alma. E aqui está a questão: a decepção
não apenas confunde a mente, ela prende o coração. Ela leva as pessoas a acreditarem que estão andando na luz, quando na realidade estão tropeçando nas trevas. E se não tomarmos cuidado, podemos nos envolver tanto nessas mentiras que perdemos de vista a verdade. Comente fogo. Se está pronto para essa jornada, dê um like se não resistiu e se inscreva para não perder o final bombástico. A verdade é encontrada na Palavra de Deus e o Espírito de Deus nos ajuda a reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso. Então, quando você encontrar alguém cuja vida é marcada por uma constante distorção da verdade, cujas palavras não correspondem às suas ações ou cujas intenções estão escondidas por trás de uma máscara de falsidade, cuidado. O diabo está agindo e ele está usando a decepção para afastar as pessoas da vontade de Deus. Devemos sempre lembrar que a verdade nos libertará, mas as mentiras nos prenderão. Enquanto continuamos, mantenha seu coração aberto e peça a Deus discernimento, porque reconhecer a decepção é crucial para nossa saúde espiritual. Você já notou como certas pessoas parecem trazer caos aonde quer que vão? É como se uma tempestade as seguisse, uma nuvem de confusão que perturba tudo o que tocam. A Bíblia nos diz que Deus não é o autor da confusão, mas da paz, conforme 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde quer que o Espírito de Deus esteja, há paz, ordem e clareza. Mas quando alguém está sob a influência de forças demoníacas, suas vidas são frequentemente marcadas por tumulto e perturbação constantes. O caos é seu companheiro constante. Seus relacionamentos estão quebrados, seu trabalho é instável, seus lares estão cheios de conflitos. É como se fossem o epicentro de um terremoto espiritual, e os tremores secundários são sentidos por todos ao seu redor. O objetivo do inimigo é desestabilizar sua vida, criar confusão e roubar sua paz. E ele faz isso por meio daqueles que estão abertos à sua influência. Você pode pensar que é apenas má sorte ou que eles estão apenas passando por uma fase difícil, mas deixe-me dizer, quando há um padrão de desordem contínua na vida de alguém, muitas vezes é um sinal de que algo mais profundo está em ação. Esses indivíduos parecem provocar conflitos, criar discórdias e parecem incapazes de viver em harmonia com os outros. Eles trazem tumulto para comunidades, famílias e amizades, e onde quer que vão, deixam um rastro de conflitos não resolvidos. Agora deixe-me ser claro. Todos enfrentamos provações e momentos de dificuldade na vida. Mas quando você vê alguém que consistentemente traz caos, que prospera na desordem, que não consegue encontrar paz ou ajudar os outros a encontrar paz, há algo mais acontecendo aqui do que apenas luta humana. Isso não é apenas sobre conflitos de personalidade ou mal-entendidos. Isso é guerra espiritual em seu cerne. Uma pessoa influenciada por forças demoníacas pode sentir que está no controle, mas na realidade, ela é um instrumento de divisão, mantendo as chamas da confusão e do conflito acesas naqueles ao seu redor. Eles criam ambientes onde a paz é impossível e a unidade é apenas um sonho distante. Então comenta bora. Agora curte se está vibrando com a gente e se inscreve, porque o final desse vídeo vai te deixar de queixo caído. Como crentes, somos chamados a ser pacificadores, conforme Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas quando a vida de alguém é marcada por caos constante, devemos reconhecer a mão do inimigo tentando roubar a paz que Cristo oferece. Devemos proteger nossos corações e nossas comunidades contra a força destrutiva da divisão. Você já ouviu dizer que a verdade vos libertará. Mas o que acontece quando alguém resiste continuamente à verdade? O que acontece
quando eles rejeitam o que é bom, certo e puro, e, em vez disso, viram as costas para as palavras que podem salvá-los? A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, a espada viva e ativa que penetra profundamente em nossos corações, trazendo luz às trevas. É a verdade que precisamos para nos guiar por esta vida. No entanto, um dos sinais mais claros de influência demoníaca na vida de alguém é sua resistência persistente à palavra de Deus. Pessoas que estão sob o domínio das trevas acham a palavra de Deus desconfortável, pouco atraente ou até ofensiva. Quando ouvem a mensagem da Bíblia, seja sobre salvação, santidade, arrependimento ou o amor de Deus, elas a rejeitam, zombam dela, argumentam contra ela, tentam distorcê-la para atender aos seus próprios desejos ou a descartam completamente como irrelevante. Jesus disse em João 8, versículo 47, "Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus." Quando alguém rejeita continuamente a verdade da palavra de Deus, é um sinal de alerta de que seu coração está endurecido e que eles estão sob a influência de um espírito que não quer que eles experimentem a liberdade e a cura encontradas em Cristo. O que é ainda mais preocupante é que essa resistência à palavra, muitas vezes, não parece uma rejeição direta no início. Pode vir na forma de resistência sutil, distorcendo as Escrituras para justificar o pecado, escolhendo seletivamente partes da Bíblia para abraçar enquanto ignora outras, ou afirmando ser espiritual enquanto desconsidera completamente os mandamentos de Deus. Esse tipo de comportamento afasta as pessoas da verdade vivificante do Evangelho e, em última análise, de Deus mesmo. O poder da palavra é inegável. Ela tem o poder de convencer, curar e nos libertar. Mas quando alguém continuamente se afasta dela, quando se recusa a ser movido por seu chamado, é um sinal claro de que algo mais do que apenas uma preferência pessoal está em jogo. É uma questão espiritual. Se você está andando com o Senhor, você se encontrará ansiando por sua palavra. Mas se você encontrar alguém que a resiste a cada passo, cuja vida é marcada por evitar, negar ou rejeitar a verdade das Escrituras, cuidado. O inimigo está agindo em seu coração, cegando-os para o poder transformador da verdade de Deus. Você já encontrou alguém que simplesmente não parece sentir remorso por suas ações? Alguém que faz o mal, fere os outros e, no entanto, nunca parece sentir o peso de seu pecado? Um dos sinais mais claros de que alguém pode estar sob influência demoníaca é uma profunda falta de convicção ou arrependimento em sua vida. Quando uma pessoa está tão endurecida em seu coração que não é mais movida pelo chamado do Espírito Santo para mudar, é um sinal de que algo está profundamente errado. Deixa um 2 nos comentários se quer mais conteúdos assim. Clica no like para apoiar e se inscreve. O final tem um segredo que você não vai querer perder. A Bíblia diz em Romanos 2, versículo 4, "Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento." O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É essa convicção que nos chama a nos ajoelharmos diante de Deus, confessando nossos pecados e pedindo sua misericórdia. No entanto, quando alguém está sob a influência das trevas, eles não respondem mais a essa convicção. Eles podem ignorá-la, afastá-la ou se tornar completamente insensíveis a ela. Essa falta de convicção não é apenas um sinal de teimosia, é uma condição espiritual. O inimigo trabalha para dessensibilizar os corações das pessoas, para entorpecer sua consciência, de modo que possam viver no pecado sem o peso da culpa ou do remorso.
Pessoas sob essa influência podem fazer coisas terríveis, mas não mostram tristeza, arrependimento ou desejo de mudar. Seus corações se tornaram calejados e sua consciência cauterizada, como Paulo descreve em 1 Timóteo 4, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O que é especialmente alarmante é que essa falta de arrependimento é frequentemente acompanhada por uma atitude de orgulho. Em vez de se humilharem e buscarem o perdão de Deus, eles justificam suas ações, desviam a culpa e se recusam a assumir a responsabilidade pelo dano que causam. Eles se tornaram cegos para sua necessidade de graça. Mas deixe-me dizer, convicção e arrependimento são dons de Deus. Eles são as portas para a cura e a restauração. Quando alguém não sente mais o peso de seu pecado, é um sinal de que o inimigo estabeleceu uma fortaleza em seu coração. E quanto mais tempo permanecem nesse estado, mais difícil se torna para eles voltarem. Como crentes, devemos orar por aqueles cujos corações se tornaram endurecidos. Devemos orar para que Deus rompa seu orgulho e os leve ao lugar de arrependimento, onde a cura e o perdão podem começar. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem convicção não há transformação. Você já conheceu alguém que parece querer controlar cada situação, cada conversa e cada pessoa com quem entra em contato? Eles não querem apenas influenciar. Eles querem dominar. Um dos sinais mais perigosos de influência demoníaca é um desejo profundo por controle e manipulação. Pessoas que estão sob o domínio das trevas, muitas vezes, não se contentam em simplesmente liderar ou guiar os outros. Eles querem dominar. Eles anseiam por poder, têm sede de controle e não param por nada para dobrar os outros à sua vontade. É exatamente assim que o inimigo trabalha. O objetivo de Satanás não é apenas enganar ou confundir, ele quer controlar. No Jardim do Éden, ele não apenas sugeriu a Eva que ela poderia comer o fruto, ele a manipulou sutilmente para questionar a palavra de Deus e, por fim, a levou a tomar uma decisão que traria ruína a toda a humanidade. O controle está no cerne das táticas do inimigo. Comente, tô dentro. Se curte histórias que arrepiam, dê um like para fortalecer e se inscreva, porque o final vai te surpreender. Uma pessoa que deseja controlar os outros não quer apenas liderar. Ela quer manipular os pensamentos, ações e decisões das pessoas para seu próprio benefício. Eles usam medo, culpa e intimidação para dobrar os outros à sua vontade. Eles podem até usar charme ou bajulação para mascarar suas verdadeiras intenções. Seu objetivo é simples: manter os outros em um estado de submissão a eles, alimentar seu próprio senso de poder e autoimportância. Mas não se engane, esse espírito de manipulação não é de Deus. Jesus disse em Mateus 20, versículo 26, Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. A verdadeira liderança no reino de Deus é marcada pela humildade, pelo desejo de servir os outros, não de controlá-los. O Espírito Santo capacita os crentes a liderar com amor, não com força. Mas o espírito de controle e manipulação é o oposto direto. Ele busca esmagar, dominar, manipular e dividir. Se você se encontrar constantemente lutando com alguém que busca controlar cada situação, que está sempre manobrando os outros para conseguir o que quer, que usa os outros como peões em seu próprio jogo, é uma bandeira vermelha. Isso não é comportamento normal. É um espírito de dominação em ação. E é um sinal claro de que o inimigo está nos bastidores, puxando as cordas. Como crentes, somos chamados a viver em liberdade, a andar na paz que vem de Cristo, não sob o jugo pesado do controle. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade
conforme 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando você encontrar alguém cuja vida é marcada por manipulação e controle, ore por sua libertação da influência do inimigo e para que Deus traga paz, verdade e liberdade ao seu coração. Há um ditado que diz: o que você faz, fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. Você já conheceu alguém que diz uma coisa, mas suas ações contam uma história completamente diferente? Um dos sinais mais poderosos e enganadores de influência demoníaca é a hipocrisia. O ato de fingir ser algo que você não é, de dizer uma coisa e viver outra. Esses indivíduos frequentemente falam com palavras espirituais, com altos ideais morais, mas suas ações traem sua verdadeira natureza. Eles usam uma máscara, retratando-se como justos, mas, por baixo, são movidos por intenções malignas. A hipocrisia está no cerne do caráter de Satanás. Ele é o pai das mentiras e a decepção é sua língua nativa. Jesus foi claro quando confrontou os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, que parecem limpos por fora, mas estão cheios de ossos mortos por dentro, conforme Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O inimigo ama promover esse tipo de falsa justiça, levando as pessoas a acreditarem que podem estar perto de Deus por aparências externas, enquanto seus corações estão longe dele. Alguém influenciado por forças demoníacas, muitas vezes, usa sua aparência externa, seja sua reputação, sua frequência à igreja ou sua posição social, para esconder seus verdadeiros motivos. Eles falarão de bondade, mas abrigam amargura. Falarão de amor, mas espalharão divisão. Citarão as Escrituras, mas viverão em rebelião contra os mandamentos de Deus. Essa hipocrisia desvia os outros, porque a máscara que eles usam torna difícil discernir a verdadeira natureza de seu caráter. Veja, o inimigo quer que sejamos enganados, e ele usa a ferramenta da hipocrisia para alcançar isso. Se uma pessoa fala consistentemente sobre as coisas de Deus, mas sua vida não mostra fruto do Espírito, nenhum amor, nenhuma alegria, nenhuma paz, há uma clara contradição. E onde há contradição, há confusão. E onde há confusão, há uma brecha para o inimigo agir. Como crentes, somos chamados a ser autênticos, a viver nossa fé com sinceridade e verdade. Jesus mesmo disse em Mateus 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não há espaço para duplicidade no reino de Deus. Quando vivemos com integridade, quando nossas ações correspondem às nossas palavras, refletimos a verdade de Cristo para o mundo. Mas quando abraçamos a hipocrisia, refletimos as mentiras do inimigo. Se você encontrar alguém cuja vida é marcada por hipocrisia, cujas ações contradizem suas palavras, é um sinal perigoso. Eles podem não estar plenamente conscientes disso, mas o inimigo tem uma fortaleza em sua vida, e sua decepção está levando outros às trevas. E para nós, como crentes, é essencial andar na luz, ser fiéis à palavra de Deus e remover as máscaras que podemos usar. Só então poderemos ser verdadeiramente uma luz em um mundo escuro. Você já esteve em uma conversa onde as palavras que saem da boca de alguém são tão vis, tão desrespeitosas, que quase parece que estão atacando tudo o que é santo? A fala profana é um dos sinais mais claros de que forças demoníacas estão agindo na vida de uma pessoa. Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que está no coração
inevitavelmente sai em nossas palavras. E quando a fala de alguém é consistentemente cheia de blasfêmia, profanidade ou desrespeito pelo sagrado, é uma forte indicação de que há uma batalha espiritual acontecendo em sua alma. A blasfêmia, em particular, é o insulto supremo a Deus. É o ato deliberado de zombar ou falar mal de Deus, sua palavra, sua obra e seu povo. Aqueles sob influência demoníaca são frequentemente levados a falar contra o que é santo, a derrubar o que Deus estabeleceu e a fazer pouco caso do que deve ser reverenciado. Pense nas vezes em que as pessoas zombam de Deus, usam seu nome em vão ou menosprezam as coisas da fé. Você pode ouvi-los fazendo piadas sobre o Evangelho, zombando da igreja ou até mesmo menosprezando o poder da oração. O espírito por trás dessas palavras não é apenas uma atitude humana de cinismo. É um espírito demoníaco que busca minar a autoridade de Deus e espalhar mentiras sobre sua bondade e poder. Esse tipo de fala nem sempre é aberto ou extremo. Pode ser sutil, infiltrando-se em conversas casuais, fazendo pouco caso das coisas santas, falando sarcasticamente sobre a oração ou diminuindo o poder da palavra de Deus. Mas quando as palavras de alguém desonram consistentemente a Deus, seja por blasfêmia, zombaria ou desrespeito casual pelo que é sagrado, é um sinal de alerta sério de que seu coração está sob a influência das trevas. A estratégia principal do inimigo é distorcer a verdade. Se ele conseguir levar alguém a blasfemar, a zombar ou a falar mal de Deus e sua obra, ele pode endurecer ainda mais seu coração, afastando-o da verdade do Evangelho e do poder vivificante de Deus. A Bíblia nos adverte em Tiago 3, versículo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está colocada entre os nossos membros e contamina o corpo inteiro e inflama o curso da existência, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. As palavras têm poder. Poder para construir ou poder para destruir. Como crentes, somos chamados a falar com graça, a edificar uns aos outros e a declarar a bondade de Deus com nossas bocas. Nossa fala deve refletir o amor e a verdade de Cristo. Mas quando você encontrar alguém cujas palavras trazem consistentemente desonra a Deus, seja por blasfêmia, zombaria ou desrespeito casual pelo que é sagrado, é claro que algo espiritual está em jogo. O inimigo usa a fala profana como uma ferramenta para endurecer corações e levar outros à confusão e destruição. Então, se você se encontrar ou encontrar outra pessoa presa nesse padrão de falar mal das coisas santas, pare um momento para refletir. Isso não é apenas mau caráter, é guerra espiritual. Ore por um coração de reverência para que nossas palavras honrem a Deus e levem outros em direção à sua luz, não para longe dela. Você já notou como algumas pessoas parecem estar sob um fardo constante e pesado, um peso que vai além de uma simples doença física ou luta emocional? É quase como se algo opressivo as estivesse segurando. Um dos sinais mais perturbadores de influência demoníaca é a presença de aflição ou opressão não natural. Não é apenas uma luta temporária ou um momento de dificuldade, é uma batalha contínua que parece não ter causa clara, nem resolução clara. É um peso, uma opressão que não pode ser explicada por meios naturais. Pode se manifestar como depressão constante, medo avassalador ou doença física inexplicável que tratamentos médicos não conseguem explicar. A Bíblia ensina claramente que demônios podem causar aflição. Em Lucas 13, versículos 11 e 16, Jesus encontra uma mulher que estava aleijada por um espírito por 18 anos. Ela estava fisicamente curvada, incapaz de se endireitar, não por uma condição médica, mas por causa de uma influência demoníaca. Jesus
movido por compaixão, expulsou o espírito dela e imediatamente ela foi curada. Seu sofrimento não era natural. Era o resultado de opressão espiritual. Esse tipo de aflição não natural pode aparecer de diferentes maneiras: doença crônica, sem causa clara, tormento mental que parece além do controle de alguém, ou angústia emocional que sobrecarrega uma pessoa, não importa o que ela tente fazer. Embora muitas doenças e lutas possam ter causas naturais, há momentos em que o inimigo usa doença, dor e opressão para atormentar indivíduos e mantê-los em cativeiro. É importante lembrar que nem toda doença é causada por influência demoníaca. Mas quando você vê alguém que está continuamente sobrecarregado por algo que não tem uma causa natural clara, é hora de discernir se pode ser uma questão espiritual. O objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. E ele frequentemente usa doença, medo e opressão como ferramentas para quebrar o espírito de uma pessoa e afastá-la de Deus. Se você encontrar alguém que está consistentemente oprimido pelas trevas, seja por sofrimento físico, angústia mental ou cativeiro emocional, você deve reconhecer a batalha espiritual que eles estão enfrentando. Nem sempre é algo que pode ser resolvido por mera força de vontade ou meios convencionais. Requer intervenção espiritual. Nós, como crentes, recebemos autoridade em Cristo para falar cura e libertação sobre as obras do inimigo. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, conforme João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ele veio para libertar os cativos. Se você está enfrentando esse tipo de opressão, ou se vê isso em alguém que ama, saiba que Deus tem poder sobre toda a força demoníaca. Devemos orar com fé, acreditando que o poder de Deus pode quebrar as correntes da aflição. E devemos permanecer firmes contra a opressão que busca roubar nossa alegria e paz. Você já esteve na presença de alguém que parece recuar de qualquer coisa boa, pura ou luminosa? Eles se afastam da bondade, recusam-se a abraçar a alegria e evitam qualquer coisa que brilhe com verdade e justiça. Um dos sinais mais reveladores de influência demoníaca é uma forte aversão à luz e à bondade. A Bíblia nos diz que o mundo jaz nas trevas e que aqueles que rejeitam a luz de Cristo estão vivendo em cegueira espiritual. Em João 3, versículo 19, está escrito: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pessoas que estão sob a influência do inimigo são frequentemente repelidas por qualquer coisa que seja pura, qualquer coisa que exponha suas trevas e qualquer coisa que a chame à justiça. Essa aversão se manifesta de muitas maneiras. Pode parecer uma pessoa evitando conversas sobre fé ou se recusando a se envolver em atos de bondade. Pode ser alguém que resiste ou zomba da alegria e da paz dos crentes. Ou alguém que evita qualquer ambiente onde bondade, amor e verdade estejam sendo vividos ativamente. Na verdade, quando esses indivíduos se encontram ao redor de pessoas que incorporam luz e bondade, seja por atos de generosidade, bondade ou pela pregação do Evangelho, eles se sentem desconfortáveis, até hostis. Não é apenas uma preferência pelas trevas, é uma rejeição ativa da luz que expõe as mentiras e o pecado em suas vidas. É uma cegueira espiritual que os mantém presos nas trevas de seu próprio coração. E eles temem a luz porque ela ameaça o poder que o inimigo tem sobre eles. Jesus advertiu que aqueles que rejeitam a luz são aqueles que têm mais ações, que não querem que sejam expostas. Essa aversão também pode se manifestar na forma de raiva ou resistência quando confrontados com a verdade. Quando alguém se torna defensivo ou hostil
com a mera menção de Deus ou quando resiste em ouvir sobre qualquer coisa boa e pura, é um sinal de alerta. Eles estão fugindo da própria coisa que pode libertá-los. Eles estão rejeitando a luz que oferece cura, transformação e salvação. Esse é o poder da cegueira espiritual em ação. Mas aqui está a verdade. A luz de Jesus Cristo é maior que qualquer escuridão. Ele é a luz do mundo, conforme João 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, e nenhuma escuridão pode vencê-lo. A Bíblia nos diz em 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando estamos andando na luz, estamos andando na verdade e estamos refletindo a bondade de Deus. E enquanto o inimigo pode usar essa aversão para criar divisão, podemos confiar que a luz de Cristo é mais poderosa que qualquer escuridão que tente resistir. Se você encontrar alguém que constantemente recua da bondade, que zomba da luz e da alegria, ou que não suporta estar na presença de qualquer coisa pura, é um sinal de que o inimigo está agindo. Ore por essa pessoa. Ore para que a luz de Cristo rompa suas trevas e que ela veja e experimente o amor e a verdade que só podem ser encontrados nele. Você já encontrou alguém que parece intencionalmente criar uma barreira entre as pessoas, provocar divisão e se isolar da comunidade? É como se eles prosperassem em meio a relacionamentos quebrados e separação. Um sinal poderoso de influência demoníaca é o desejo de isolar e dividir. O objetivo do inimigo é destruir relacionamentos, causar desunião e manter as pessoas separadas umas das outras e do corpo de Cristo. A Bíblia é clara que somos mais fortes juntos, unidos em amor e fé. Mas o diabo, o pai das mentiras, trabalha incansavelmente para isolar indivíduos, semear discórdia e fomentar divisão. Em 1 Pedro 5, versículo 8, está escrito: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Os leões frequentemente atacam animais que se afastam do grupo, aqueles que se isolam. O mesmo princípio se aplica espiritualmente. Quando alguém se torna isolado, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, ele se torna mais vulnerável ao ataque. O inimigo trabalha criando uma barreira entre os indivíduos, seja em famílias, amizades, igrejas ou comunidades, e os isola do apoio e da força do corpo de Cristo. Mas o inimigo não apenas isola indivíduos, ele divide grupos e comunidades. Ele provoca fofocas, mal-entendidos e incentiva a falta de perdão. Pessoas influenciadas por forças demoníacas frequentemente parecem ter uma habilidade incomum para criar conflitos, tornando difícil para as pessoas se reconciliarem ou viverem em harmonia. Nas famílias, isso pode parecer discussões constantes e conflitos não resolvidos. Nas igrejas, pode parecer divisão e facções. Onde quer que haja um espírito subjacente e consistente de divisão, é uma indicação clara de que algo espiritual está em ação. Em contraste, Deus nos chama a viver em unidade. Efésios 4, versículo 3, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A Bíblia enfatiza a unidade, o amor e a reconciliação. Jesus mesmo orou por seus seguidores em João 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. O inimigo busca distorcer isso, incentivando um espírito de separação que enfraquece o corpo de Cristo e leva os indivíduos ao isolamento espiritual.
Se você notar alguém constantemente afastando as pessoas, provocando conflitos ou criando divisões, é um sinal de oposição espiritual. O diabo prospera na divisão, mas o Espírito Santo é o espírito de unidade, paz e reconciliação. Nós, como crentes, somos chamados a derrubar muros de divisão e construir pontes de amor, não apenas em nossas famílias e igrejas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Então, se você encontrar um espírito de divisão, seja em alguém que você conhece ou dentro de uma comunidade, haja, ore por unidade, repreenda o espírito de divisão em nome de Jesus e permaneça firme no amor de Cristo que nos une a todos. O desejo de Deus é que seu povo viva junto em paz, não dividido pelos esquemas do inimigo. Você já viu alguém cujo temperamento explode em um instante, onde uma pequena faísca acende um fogo incontrolável? Uma pessoa que parece estar perpetuamente com raiva, cheia de fúria e incapaz de controlar suas emoções? A raiva e a fúria descontroladas podem ser indicadores poderosos de influência demoníaca na vida de uma pessoa. Embora a raiva em si seja uma emoção natural, quando ela se torna uma força constante, explosiva e destrutiva, revela uma questão mais profunda, que pode estar ligada à opressão espiritual. A Bíblia nos adverte sobre a raiva, particularmente a raiva não controlada. Em Efésios 4, versículos 26 e 27, está escrito: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando a raiva não é tratada adequadamente, ela dá ao inimigo uma oportunidade de criar raízes e causar estragos. O diabo usa a raiva descontrolada para destruir relacionamentos, perturbar a paz e manter as pessoas em um estado constante de turbulência emocional. Alguém influenciado por esse espírito demoníaco de fúria pode explodir inesperadamente, mostrando um nível de agressividade que parece desproporcional à situação em questão. Eles podem ter dificuldade em reconciliar sua raiva, muitas vezes guardando rancores, ressentimentos ou um temperamento explosivo. Esse tipo de raiva descontrolada é como uma porta de entrada para o inimigo provocar confusão, amargura e violência. O que torna a raiva descontrolada particularmente perigosa é sua capacidade de criar um ciclo. A pessoa pode sentir a raiva crescendo dentro dela, então reage impulsivamente, o que apenas alimenta suas emoções e aprofunda seu senso de injustiça. A raiva não se dissipa, ela cresce mais forte, levando a explosões mais frequentes. É um ciclo vicioso, que parece impossível de quebrar sem intervenção espiritual. O inimigo ama usar a raiva para dividir famílias, comunidades e até igrejas inteiras. Pessoas sob a influência desse espírito podem ser rápidas em atacar os outros, acusando, culpando ou envergonhando sem motivo. Relacionamentos são fraturados e a paz de Deus é perturbada. Esse espírito de fúria impede as pessoas de experimentarem o perdão, a paz e a reconciliação que Deus deseja para seus filhos. Mas aqui está a verdade. Deus não quer que vivamos nesse tipo de cativeiro. Em Tiago 1, versículo 20, somos lembrados de que a raiva humana não produz a justiça que Deus deseja. Embora possamos sentir raiva, somos chamados a lidar com ela de maneira que honre a Deus, por meio da oração, confissão e busca de reconciliação. Por meio do poder do Espírito Santo, podemos superar o espírito de fúria e substituí-lo por paz, bondade e autocontrole. Se você vir alguém que está consistentemente dominado pela raiva, ou se você mesmo luta com uma fúria incontrolável, é essencial reconhecer isso como uma questão espiritual. O inimigo está usando a raiva como uma ferramenta para mantê-lo em cativeiro. Mas, por meio de Jesus Cristo, há poder para se libertar. Ore por cura, por paz
e para que o Espírito Santo o ajude a recuperar o controle de suas emoções, substituindo a raiva por um coração cheio de amor e autocontrole. Você já conheceu alguém que parece estar sempre no limite? Alguém que é movido por um desejo de se machucar ou destruir as coisas que ama, como se não pudesse escapar do aperto do desespero? Um sinal perturbador e muitas vezes angustiante de influência demoníaca é o desejo de destruição ou automutilação. Isso pode se manifestar de várias maneiras, seja por comportamentos autodestrutivos, como vícios, vida imprudente ou atos literais de automutilação, seja por um sentimento profundo e generalizado de que a vida não vale a pena ser vivida. Esse desejo destrutivo não é apenas uma questão de saúde mental. Muitas vezes é uma questão espiritual, impulsionada pelo desejo do inimigo de roubar, matar e destruir. Em João 10, versículo 10, Jesus contrasta a obra do inimigo com sua própria missão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo busca roubar a alegria, a esperança e, em última análise, a vida das pessoas. Forças demoníacas atacam aqueles que são vulneráveis, sussurrando mentiras em suas mentes, convencendo-os de que não tem valor, nenhum futuro e que a destruição é a única saída. A automutilação, ou o comportamento destrutivo, pode às vezes ser a maneira de uma pessoa lidar com a dor insuportável que sente por dentro, seja o trauma de experiências passadas, dor emocional ou um vazio espiritual profundo. O inimigo trabalha incansavelmente para convencê-los de que a única maneira de aliviar seu sofrimento é por meio da autodestruição. Essas são mentiras do abismo. A Bíblia nos diz que somos feitos de maneira admirável e maravilhosa, conforme Salmos 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nossas vidas têm grande valor aos olhos de Deus. No entanto, o inimigo trabalha para distorcer essa verdade e convencer os indivíduos a se voltarem contra si mesmos. Uma pessoa, sob o domínio dessa influência demoníaca, pode se sentir presa, sobrecarregada pelo desespero, incapaz de ver uma saída. Esse espírito de destruição não visa apenas acabar com uma vida fisicamente, mas trabalha para destruir a esperança, quebrar o espírito e separar os indivíduos da verdade do amor e da redenção de Deus. Ele leva as pessoas a acreditarem que sua dor está além da cura e que não há escapatória de seu sofrimento. Mas permita-me falar uma palavra de verdade para você. Não importa quão profundo seja o desespero, há esperança em Cristo Jesus. Ele veio para trazer cura e restauração. Em Isaías 61, versículo 3, está escrito que ele veio para consolar os que choram e dar-lhes um diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus deseja curar corações quebrados e libertar os cativos do poder destrutivo do inimigo. Se você, ou alguém que você conhece, está lutando com pensamentos ou comportamentos autodestrutivos, não ignore o componente espiritual. Essa é uma batalha pela vida e pela paz. Devemos orar por libertação, para que Deus quebre as correntes do desespero e para que a pessoa experimente a verdade de seu valor em Cristo. Deus tem um plano para a sua vida, um futuro cheio de esperança. É hora de rejeitar as mentiras do inimigo e abraçar o poder curador de Jesus. Você já conheceu alguém que nunca parece conseguir se submeter à autoridade, seja no trabalho, na família ou até na igreja? Não importa quem está no comando. Eles resistem, rebelam-se e lutam contra qualquer pessoa em posição de liderança. Um desejo consistente de se rebelar
contra a autoridade é outro sinal de que forças demoníacas podem estar agindo na vida de alguém. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu autoridade em todas as esferas da vida, seja no lar, no local de trabalho ou dentro da igreja. Em Romanos 13, versículo 1, está escrito: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O inimigo, no entanto, trabalha incansavelmente para semear sementes de rebelião, fazendo as pessoas resistirem à autoridade em todas as suas formas, o que, em última análise, leva ao caos, à desordem e à destruição. A rebelião contra a autoridade é uma das principais características do próprio diabo. Veja Lúcifer, que outrora foi um anjo de luz, rebelou-se contra a soberania de Deus e foi expulso do céu, conforme Isaías 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o abismo, no mais profundo do inferno. Esse espírito rebelde é o que alimenta grande parte do conflito e da divisão que vemos hoje, seja em nossas famílias, nossos locais de trabalho ou em nossas comunidades. Quando alguém está constantemente resistindo à autoridade, seja seus pais, seu chefe ou até os líderes em sua igreja, é um indicador claro de que o inimigo está influenciando seu coração. Essa resistência à autoridade nem sempre parece um desafio aberto. Pode ser uma atitude de cinismo, reclamação constante, recusa em seguir regras razoáveis ou uma relutância em respeitar a liderança. Na igreja, pode se manifestar como rejeição ao ensino bíblico, minando pastores ou líderes espirituais ou questionando a direção divina a cada passo. Nas famílias, pode aparecer como filhos ou adultos que se recusam a honrar seus pais ou que consistentemente se rebelam contra as regras da família. O ponto é, isso não é apenas uma falha de personalidade, é um espírito em ação, tentando desmantelar a ordem e perturbar a paz. O inimigo sabe que, se ele pode semear rebelião, pode destruir a unidade e a harmonia. Ele pode virar as pessoas umas contra as outras e contra a autoridade que Deus estabeleceu. Quando resistimos à autoridade que Deus colocou em nossas vidas, não estamos apenas nos rebelando contra pessoas, estamos resistindo à vontade de Deus. Em 1 Samuel 15, versículo 23, a Bíblia diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. A rebelião contra a autoridade é séria e é uma tática do inimigo para manter as pessoas fora da obediência ao plano de Deus. Mas aqui está a verdade. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Conforme 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele colocou estruturas de autoridade em nossas vidas para nosso bem e para a sua glória. Quando nos alinhamos com a ordem de Deus, nos alinhamos com suas bênçãos e proteção. Mas quando resistimos à autoridade, nos abrimos a ataques espirituais. Se você encontrar alguém que está sempre lutando contra a autoridade, ou se você mesmo luta para respeitar a autoridade que Deus colocou sobre você, é um sinal de que o inimigo está tentando perturbar o plano de Deus para a sua vida. Devemos orar por humildade, pela força de nos submetermos às autoridades que Deus colocou e pela sabedoria para honrá-lo em todas as coisas. Você já encontrou alguém que parece viver
em um mundo de falsidades, onde nada do que dizem parece confiável e a verdade sempre parece estar fora de alcance? É como se eles estivessem presos em uma teia de mentiras, incapazes de ver a luz da verdade. Uma vida marcada por decepção e mentiras é talvez um dos sinais mais claros de que alguém está sob a influência de forças demoníacas. Satanás é descrito como o pai das mentiras em João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele tem enganado a humanidade desde o início. No Jardim do Éden, a principal arma do inimigo foi a distorção da verdade, torcendo-a com meias-verdades e mentiras, destinadas a impedir as pessoas de verem a realidade de Deus e sua vontade para suas vidas. Pessoas sob influência demoníaca frequentemente vivem em uma nuvem de mentiras. Elas podem mentir sobre seu passado, seu presente e até seu futuro. Essas mentiras não são apenas pequenos exageros inofensivos, são falsidades profundamente enraizadas que causam confusão e divisão. Pode se manifestar como um padrão de engano em relacionamentos, negócios ou até em sua própria autopercepção. Elas podem acreditar em mentiras sobre seu valor, seu propósito e, como resultado, fazer escolhas que as mantêm presas nas trevas. Essa decepção constante é uma ferramenta que o inimigo usa para afastar as pessoas da verdade do Evangelho e da liberdade encontrada em Cristo. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, a Bíblia adverte que Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. O diabo nem sempre é óbvio. Ele nem sempre aparece como algo escuro ou maligno. Às vezes, suas mentiras vêm embrulhadas em algo que parece atraente, bom ou até santo. Mas por baixo da superfície, seu objetivo é afastar as pessoas da verdade de Deus e levá-las a uma vida de confusão e destruição. As mentiras que as pessoas sob influência demoníaca acreditam podem variar de falsidades descaradas a distorções sutis da realidade. Alguém pode mentir sobre suas intenções, suas ações ou suas motivações, enquanto cria uma narrativa que as mantém no controle e as separa da verdade. Quanto mais profundamente elas entram na decepção, mais difícil se torna para elas reconhecerem a verdade, tornando-as mais suscetíveis às mentiras do inimigo. A Bíblia nos diz que a verdade nos libertará, conforme João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é encontrada em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando andamos na verdade, estamos andando na luz da presença de Deus, e estamos livres das mentiras do inimigo. Mas quando vivemos na decepção, permanecemos presos, cativos, pelas próprias mentiras que buscam nos destruir. Se você encontrar alguém que parece viver em um estado constante de decepção, ou se você mesmo se encontrar enredado em mentiras, é hora de buscar a verdade. O inimigo quer mantê-lo na confusão e nas trevas, mas Deus deseja trazê-lo à luz. Ore para que o Espírito Santo exponha as mentiras e o traga à liberdade da verdade. A verdade de Deus sempre o libertará. E quando você estiver nessa verdade, as mentiras do inimigo perdem seu poder. Ao mergulhar nas palavras deste vídeo, sinto uma mistura de reverência e urgência que ressoa profundamente com o coração brasileiro, onde a fé, a família e a comunidade são pilares da nossa identidade. A mensagem sobre a batalha espiritual que enfrentamos todos os dias não é apenas uma narrativa distante, é um chamado vibrante para acordarmos, como o tambor que pulsa no samba,
nos conectando à vida e à luta. A ideia de que forças invisíveis, boas e más, influenciam nossas escolhas me fez parar e refletir sobre como, muitas vezes, deixamos o caos, a decepção ou a raiva tomarem conta sem percebermos que podem ser sinais de algo maior. No Brasil, onde o calor humano e a alegria são marcas registradas, é fácil ignorar essas batalhas internas, mas o vídeo nos lembra que, assim como o sol ilumina o Cristo Redentor, a luz de Cristo pode romper qualquer escuridão. Cada sinal descrito, decepção, caos, resistência à verdade, falta de arrependimento, controle, hipocrisia, fala profana, aflição, aversão à bondade, divisão, raiva, destruição, rebelião e mentiras. É como um espelho que nos convida a olhar para dentro e para aqueles ao nosso redor. Não com julgamento, mas com compaixão, como fazemos quando abraçamos um amigo em uma roda de pagode. A lição mais poderosa que tirei é a importância do discernimento. No dia a dia, correndo entre o trabalho, a família e os churrascos de fim de semana, podemos nos distrair e não perceber quando o inimigo sussurra mentiras que nos afastam da paz. A Bíblia, citada tão vividamente, é como um mapa para navegar esse terreno espiritual. Por exemplo, João 8, versículo 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso me fez pensar em como, às vezes, me pego preso em pensamentos de dúvida ou raiva, e como buscar a verdade na palavra de Deus pode ser libertador. Outra lição é a necessidade de vigilância. No Brasil, onde a união é celebrada em festas como o Carnaval, a divisão e o isolamento são venenos sutis. O chamado para sermos pacificadores, inspirado em Mateus 5, versículo 9, me desafia a construir pontes, seja perdoando um colega ou ouvindo um familiar, com paciência. Além disso, a mensagem sobre o poder da oração e da autoridade em Cristo, como em Lucas 10, versículo 19, me enche de esperança. É como se, em meio à tempestade, eu tivesse um escudo, a fé, que me permite enfrentar qualquer opressão com coragem. Aplicar essas lições na vida cotidiana é transformador. Decidi reservar um momento diário para orar e ler a Bíblia, buscando discernir as influências ao meu redor, como fazemos ao escolher os ingredientes certos para uma feijoada perfeita. Também quero ser mais intencional em minhas palavras, evitando fofocas ou críticas que alimentam divisão e, em vez disso, falar com graça, como o vídeo sugere em Tiago 3, versículo 6. Quando sentir raiva ou desespero, vou lembrar que essas emoções podem ser portas para o inimigo e buscar a paz de Deus, que é mais forte. Finalmente, quero viver com autenticidade, sem máscaras, refletindo a luz de Cristo em cada gesto, como o sorriso acolhedor que oferecemos a um estranho. No Brasil, onde a espiritualidade e a conexão humana são tão valorizadas, essas escolhas podem transformar não só minha vida, mas também minha comunidade, como uma onda que começa pequena e se espalha pelo mar. Galera, se essa mensagem tocou seu coração como tocou o meu, bora espalhar essa luz. Deixe um like para apoiar, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, conta. Qual lição você vai aplicar na sua vida hoje? Vamos construir juntos uma corrente de fé e verdade. Tô esperando seu comentário, hein?